Desde os tempos mais remotos da humanidade, a palavra profecia desperta fascínio, temor e curiosidade. Povos antigos buscavam nos oráculos respostas que saciassem suas angústias, e muitos acreditavam que certos homens e mulheres eram capazes de antever acontecimentos futuros com exatidão. Mas afinal, qual é o verdadeiro significado da profecia à luz da doutrina espírita? O que Allan Kardec nos ensina sobre essa faculdade e de que forma ela se manifesta no cotidiano espiritual da humanidade? É sobre isso que vamos conversar hoje, mergulhando profundamente na visão espírita que esclarece, amplia e ilumina esse tema tão frequentemente mal compreendido. Para iniciar essa reflexão, é fundamental compreender que para o Espiritismo, profecia não é um dom sobrenatural concedido a alguns poucos escolhidos, nem uma intervenção milagrosa que rasga o véu do futuro para revelar o que está por vir de forma absoluta e inalterável. Segundo a codificação, especialmente em O Livro dos Espíritos e a Gênese, a palavra profecia se refere, antes de tudo, a previsões, pressentimentos e advertências que espíritos mais elevados transmitem com base na observação das consequências naturais das ações humanas. Diferente da crença popular, o futuro não é um roteiro fechado. Ele é uma construção contínua, moldada pelo livre-arbítrio, pela vontade e pelo esforço dos homens. Por isso, nenhuma profecia deve ser vista como fatalidade ou sentença, mas como orientação, alerta, convite à mudança ou à vigilância. Allan Kardec explica que os espíritos superiores, por sua elevação moral e intelectual, possuem uma visão mais ampla da vida, do mundo e das leis divinas. Os espíritos superiores percebem, com mais clareza que nós, os desdobramentos prováveis dos atos humanos, assim como alguém que está no topo de uma montanha enxerga melhor o caminho do que aquele que está ao pé dela. Assim, quando um espírito anuncia algo que parece ser uma profecia, muitas vezes está apenas descrevendo a consequência lógica de uma situação. Se uma humanidade inteira cultiva o egoísmo, a violência e a vaidade, múltiplos efeitos disso se tornam previsíveis. Se ao contrário as sociedades se orientam pelo amor, pela justiça e pela fraternidade, novos rumos são igualmente vislumbrados. Um exemplo claro disso está nos Evangelhos, onde Jesus anuncia acontecimentos futuros de forma simbólica. No entanto, como ensina Allan Kardec em A Gênese, Cristo não fazia profecias como adivinha. Ele argumentava leis eternas, imutáveis, previsíveis em seu funcionamento. Sua visão transcendia o tempo material e alcançava as consequências morais, sociais e espirituais dos caminhos escolhidos pela humanidade. O Espiritismo, portanto, nos ajuda a compreender que as profecias de Jesus não são mapas fixos sobre o amanhã, mas advertências luminosas que convidam à responsabilidade e ao esforço de transformação interior. Outro ponto essencial é o papel dos médiuns nesse processo. A mediunidade não é privilégio, mas oportunidade de serviço. Contudo, Kardec adverte que nem todo médium vidente ou intuitivo está apto a receber informações confiáveis sobre o futuro. Isso porque grande parte das mensagens que tratam de profecias pode ser influenciada por espíritos imperfeitos, brincalhões, mistificadores ou até mesmo por reflexos do inconsciente do próprio médium. É por isso que o Espiritismo orienta que nenhuma previsão seja aceita sem passar pelo crivo da razão, do bom senso e da concordância universal dos ensinos dos espíritos superiores. Previsões que exploram o medo, que anunciam tragédias inevitáveis ou que tentam determinar datas exatas, são, na maioria das vezes, frutos da imaginação, da vaidade ou de influências espirituais inferiores. A doutrina espírita reforça que Deus não age por milagres, mas por leis. Assim, não há profecias fora da ordem normal das coisas. Os espíritos superiores, quando alertam sobre transformações planetárias, crises morais, mudanças sociais ou renovações espirituais, eles não estão ditando o destino da Terra, mas explicando que toda a humanidade, como todo ser individual, passa por fases, transições, provas coletivas e oportunidades de progresso. A própria ideia de transição planetária, tão comentada nos últimos tempos, longe de ser uma profecia apocalíptica. É um processo de evolução natural explicado por Kardec na escala dos mundos habitados. A Terra caminha gradualmente de um mundo de provas e expiações para um mundo de regeneração. Não há destruição anunciada, mas transformação moral. Não há fim do mundo, mas fim de um ciclo, para início de outro bem mais iluminado. E nesse ponto, a doutrina nos lembra que a maior profecia de todas
não está nas palavras de espíritos desencarnados, nem em datas marcadas, mas sim nas leis divinas gravadas na consciência humana. A lei de progresso garante que nada permanece estagnado, que tudo se renova no tempo de Deus e que o destino universal é sempre o aperfeiçoamento, a elevação, a purificação. A verdadeira profecia, portanto, não é a que prevê guerras, catástrofes ou desastres, mas a que aponta para o triunfo inevitável do bem, da fraternidade, do amor e da evolução espiritual. Ao estudarmos os ensinos de Kardec, percebemos que o Espiritismo nos convida a uma visão madura e responsável sobre o futuro. Não somos espectadores de um teatro já escrito, somos construtores ativos do nosso amanhã. Por isso, quando ouvirmos alguém anunciar profecias sombrias, previsões catastróficas ou mensagens que comandam medo, devemos lembrar do conselho dos espíritos superiores. Reconhece-se a pureza dos espíritos pela elevação de seu ensinamento. O que vem do alto consola, esclarece, ilumina e educa. Jamais amedronta ou aprisiona. O futuro é sempre a consequência do presente, e cabe a cada um de nós transformar a nossa realidade através do pensamento elevado, da caridade, do perdão, da disciplina moral e do cultivo da paz. A profecia, portanto, à luz do Espiritismo, não é uma janela mística para o destino, mas um lembrete amoroso de que somos responsáveis pelo que plantamos. E quanto mais a humanidade desperta para essa verdade, mais se aproxima de um futuro de harmonia. A doutrina nos ensina que cada gesto de bondade altera vibrações ao nosso redor. Cada pensamento de amor cria pontes invisíveis de luz. Cada renúncia ao egoísmo contribui para a regeneração coletiva. O futuro não está escrito em pedras, está sendo escrito agora, nas ações de cada espírito encarnado e desencarnado que trabalha pela causa do bem. E assim, à medida que avançamos nessa compreensão, começamos a perceber que a maior profecia não está nas revelações extraordinárias, mas no Evangelho do Cristo que ressoa através dos séculos. Amai-vos uns aos outros, eis o destino a que todos chegaremos cedo ou tarde, por vontade própria ou pela necessidade do aprendizado. Eis a certeza que o Espiritismo confirma, esclarece e amplia. Para concluir esta reflexão, lembremos que o Espiritismo não alimenta fantasias proféticas, mas oferece esperança e responsabilidade. Não somos vítimas do destino, e sim, autores da nossa história espiritual. Cada escolha, cada pensamento, cada atitude molda o amanhã que viveremos. Portanto, que possamos caminhar com confiança, serenidade e fé na providência divina, sabendo que Deus é justiça e amor, e que nenhuma profecia supera a força do livre-arbítrio e o poder transformador da reforma íntima. Se você gostou dessa reflexão, deixe seu like, compartilhe este vídeo e se inscreva no canal para continuar acompanhando outros conteúdos sobre a doutrina espírita. Escreva aqui nos comentários o que você pensa sobre o tema das profecias à luz do Espiritismo. Sua participação enriquece muito esse trabalho. Que a paz de Jesus envolva seu coração, hoje e sempre. Muito obrigado por estar aqui e até o próximo vídeo.